RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Você já planejou a sua viagem para este ano? Agora com frequência para 3 voos semanais, nomeadamente terça, quinta e domingo. Você poderá viajar para a Ilha do Príncipe e desfrutar da beleza única que essa ilha-irmã oferece. Rica em cultura, a Ilha do Príncipe também simboliza um lugar para quem busca pelo sossego e momentos de lazer com tarifas a partir de 5.225 dólares, equivalente a 204 euros, ida e volta. Temos uma equipa altamente capacitada e empenhada em proporcionar melhor experiência durante o voo, sem falar das tarifas favoráveis aos nossos clientes. Para consulta, reserva e outras informações adicionais, visite o nosso escritório situado na Marginal 12 de Julho ou ligue para os terminais telefónicos 981 0533 ou 995 4450 ou através do nosso endereço eletrônico sales.tms@afrijet.com. Apostar no Afrijet é apostar no conforto, segurança e na economia do seu bolso. A Afrijet, o coração de África aberto para vocês. Cabe-me a honra de presidir, uma vez mais, a convite do venerando juiz conselheiro, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, a abertura do novo ano judicial, o ano judicial 2025. Antes de mais, saúdo todos os que se fazem aqui presentes e dirijo uma saudação especial a todos os representantes do sistema judiciário são-tomense, desejando a todos um bom novo ano judicial, crente que, com as forças renovadas, estarão decididos a trabalhar mais e melhor em prol dos são-tomenses, fazendo justiça de qualidade em nome do povo. Nos tempos que correm, a nação conta com o esforço redobrado de todos os operadores judiciários, isto é, de todos aqueles que concorrem, cada um à medida das suas responsabilidades e competências, para a administração da justiça em São Tomé e Príncipe, pois são cada vez maiores, mais complexos e mais desafiadores os problemas que assolam a nossa sociedade, dinâmica como ela é. E tais problemas reclamam a tutela efetiva dos direitos das pessoas e entidades consagradas nas diversas leis da República. Ora, num cenário já conhecido de insuficiência de capacidades e de recursos de mais variada ordem, a insuficiência cada vez mais gritante de recursos humanos, que vem sendo agravada nos últimos tempos pela fuga desses recursos, alguns para outros setores, quiçá mais atrativos, e a maioria para o exterior do país. Periga sobremaneira a consecução daquilo que constitui o nosso desejo coletivo de justiça, além de poder pôr em causa alguns avanços já conseguidos. Com efeito, se é consabido que os tribunais quase sempre se debateram com a falta de magistrados, apesar de se poder dizer com propriedade que é uma função apetecível e que parece atrair novos quadros. Hoje, esta falta é sentida com muito mais acuidade, associando-se a ela uma preocupante debandada de funcionários judiciais, desde os escrivães a oficiais de diligências, que têm revelado um nítido desinteresse pela profissão. Excelências, esta cerimónia solene, mais do que uma celebração ou um simbolismo já habitual entre nós, tanto por decorrer de um imperativo legal, como pela importância que lhe é reconhecida, é sempre uma ocasião para uma reflexão conjunta sobre os desafios que o direito e o sistema judiciário são-tomense enfrentam e para uma introspeção sobre aquilo que foi feito ao longo do ano transado e medir a distância que temos de percorrer para alcançar a justiça que todos queremos, de modo que possamos definitivamente viver num Estado e numa sociedade mais justos,
com mais equilíbrio e harmonia. Naturalmente que um Estado e uma sociedade mais justos, com mais equilíbrio e harmonia, não constituem um fim em si, representando sim a condição sem a qual nenhum Estado e nenhuma sociedade poderão desenvolver-se sustentavelmente e os seus cidadãos viverem em liberdade, fazendo livremente as escolhas que as circunstâncias da vida lhes oferecem. A liberdade permite-nos determinar pessoalmente a nossa conduta, escolher as nossas crenças, tanto políticas como religiosas e sociais, reconhecendo-nos o poder de simplesmente fazer ou não fazer, dispor dos nossos bens e direitos, sendo desejável que o exercício dos direitos de uns não colida com os direitos de outros, sejam pessoas, empresas ou instituições. Sabemos, contudo, que do exercício das liberdades e direitos de uns e outros surgem necessariamente conflitos. Conflitos entre pessoas, por definição distintas, conflitos entre estas e o Estado, conflitos entre interesses, conflitos entre entidades, conflitos entre instituições e até mesmo conflitos entre os poderes democraticamente instituídos. É nestas circunstâncias que os tribunais são chamados, à luz da lei, e só da lei, cujos comandos devem ser escrupulosamente obedecidos, a dirimir estes conflitos em nome do povo, de onde todas as autoridades, sejam qual for a sua hierarquia, tiram a sua legitimidade. São Tomé e Príncipe é, nos termos da Constituição da República, um Estado de direito democrático, baseado nos direitos fundamentais da pessoa humana, o que implica a salvaguarda da justiça e da legalidade como valores fundamentais da vida coletiva. É responsabilidade do Estado garantir a proteção dos cidadãos e a harmonia da sociedade. Neste modelo de Estado, o papel da justiça é fundamental para garantir a igualdade de direitos, promover a paz social e assegurar a aplicação correta das leis. A justiça é, com efeito, um pilar fundamental do nosso Estado de Direito e da nossa democracia. A justiça é a condição de estabilidade de uma coexistência pacífica entre os membros da sociedade. A justiça é necessária ao empreendimento pessoal, que gera empregos e cria riqueza, que, por sua vez, garante receitas públicas que permitem ao Estado assumir plenamente a sua missão de persecução do interesse público. Sabe-se que o nível de confiança na justiça de um país, o grau de certeza e de segurança influenciam grandemente o investimento estrangeiro, fator importantíssimo para o progresso econômico e social do país. Ora, só se empreende, só se investe e só se transaciona com alguma tranquilidade lá onde haja justiça, lá onde os tribunais são céleres, isentos, imparciais e garantem objetivamente os direitos de cada um e sancionam legitimamente os culpados. Com efeito, o desenvolvimento econômico de uma nação está intimamente ligado à presença de instituições sólidas, aptas a garantir o cumprimento dos contratos e a proteger os direitos de propriedade, dentre os quais se destacam as instituições ligadas ao sistema de justiça, na medida em que são responsáveis pela aplicação das leis de forma eficiente, garantindo a segurança jurídica e a confiança dos cidadãos na justiça. Ilustres doutores, distintos presentes, senhoras e senhores, somos todos concordes em reconhecer que, apesar de algumas conquistas e avanços registrados até então, alguns deles bastante louváveis, ainda estamos aquém daquilo que constitui o nosso desejo coletivo de justiça, afigurando-se ainda algo longo caminho a percorrer. Com efeito, um sistema de justiça que salvaguarda os direitos e interesses do cidadão consagrados na Constituição e nas leis, que garanta a segurança jurídica e restaura a confiança na justiça, ainda não é uma realidade entre nós. Não seria despiciendo dizer que este resultado deve ser imputado a todos nós, quer enquanto órgãos de soberania, quer enquanto operadores judiciários, quer enquanto simples cidadãos, por conduta ativa ou passiva.
Porém, não há fatalidades, sendo perfeitamente possível alterar esse estado quo, digamos, esse estado de coisas. O Estado do Direito e da Justiça em São Tomé e Príncipe pode ser perfeitamente reversível. Todavia, a construção de um panorama judiciário que se possa afirmar que se faz justiça de qualidade e se julga com retidão em São Tomé e Príncipe, isto é, em que cidadãos, empresas, instituições públicas e privadas, organizações da mais variada natureza que operam na sociedade, poderes instituídos, enfim, obtenham decisões judiciais que respondam aos seus anseios e, assim, sintam que a Justiça dá resposta satisfatória aos problemas que reclamam a sua intervenção. É uma tarefa de que não podemos abdicar. E é uma tarefa ingente e é uma tarefa de todos nós. Presidente da República, Assembleia Nacional, Governo e os demais, quiçá principais interlocutores com responsabilidades diretas na administração da Justiça, nomeadamente os tribunais, o Ministério Público, a Ordem dos Advogados, os sindicatos, os juízes, magistrados, procuradores, solicitadores, funcionários judiciais, sociedade civil organizada, cidadãos, todos. O desafio é enorme, mas devemos juntos, com um elevado sentido de cidadania patriótica e espírito de missão, assumi-lo, com coragem e determinação, pois acredito que juntos e determinados seremos capazes de alcançar grandes conquistas e moldar um amanhã mais justo e mais promissor para o nosso país e para o nosso povo. Permitam-me atrever a dizer que é dever de todos nós construirmos o edifício da justiça, que sirva São Tomé e Príncipe e os santomenses. E o palco para lançar o apelo para a consciencialização disso mesmo é este. Hoje e agora devemos todos renovar o compromisso de cada um à medida das suas responsabilidades e do que lhe é exigido participar na edificação de um sistema de justiça que, servindo o país e o cidadão, erigindo-se como pilar fundamental da consolidação do Estado de Direito democrático, dignifique São Tomé e Príncipe e de qual todos nós, enquanto santomenses, nos possamos orgulhar. Estamos agora perante uma greve de funcionários e fui informado também que os magistrados do Ministério Público estão ausentes desta cerimónia, em atitude de protesto. As condições de trabalho. Por isso, estou certo que o Governo e estes atores sentem-nos à mesa, encontrem as saídas mais airosas para todos, a bem de todos nós, a bem da justiça. Não será seguramente empresa fácil. Vários são os constrangimentos, desde logo os de ordem financeira. Impõe-se, por isso, uma gestão cada vez mais agrada e criteriosa dos recursos internos disponíveis e dos que têm sido disponibilizados pelos parceiros e amigos que têm vindo a cooperar com o país no setor da justiça, nomeadamente o PNUD, por via do Sistema das Nações Unidas, bem como os países que nos acompanham neste processo, aos quais aproveito para, através dos seus representantes aqui presentes, dirigir os nossos mais profundos e sinceros agradecimentos. O Estado deverá continuar a prosseguir com afinco o processo da reforma da justiça, o que deverá passar necessariamente pela contratação dos juízes, magistrados e funcionários judiciais para os tribunais, cuja escassez tem sido gritante nos últimos tempos. Repensar formas de fidelizar os funcionários judiciais, nomeadamente os funcionários dos cartórios, peça fundamental na marcha dos processos e da eficácia das decisões dos juízes e demais expedientes judiciais. Reforçar e aprimorar o processo de inspeção, que importa aqui referir que já é uma realidade entre nós, e assegurar a promoção na carreira nos termos da lei. Investir na melhoria das condições de trabalho, na formação, capacitação e reciclagem dos fazedores da justiça, acometidos com missão de poderes excepcionais, como, por exemplo, o poder de decidir sobre a liberdade dos seus semelhantes.
tem de ser uma constante em entregar o funcionamento regular do Sistema Nacional de Justiça. Outro vetor importante desta reforma da Justiça que se impõe é a revisão e densificação legislativa. Este processo, que já iniciou o seu curso e conheceu um momento alto no ano passado, com a aprovação de vários diplomas pela Assembleia Nacional, deverá ser retomado e concluído, já que o pacote enviado para promulgação foi devolvido à origem para acertos sem os quais considero que a reforma legislativa não lograria cumprir os objetivos a que se propõe. E aproveito esta ocasião para manifestar o meu desejo de que o tratamento desse dossiê seja o mais inclusivo e abrangente possível. Não quer isto significar, contudo, que a lei deve ser o reflexo da vontade dos interesses de uns e outros, mas tão só que as diversas posições devem ser ouvidas, devidamente analisadas, para só depois se decidir, adaptando-se às medidas que melhor sirvam à justiça santinense. Um assunto que assume especial importância e que não pode deixar de ser mais do que mencionado, resolvido, é a disponibilização de verbas para que a Ordem dos Advogados possa garantir as defesas oficiosas, que para os mais desfavorecidos é a única forma de acesso à justiça e é um direito fundamental constitucionalmente reconhecido aos cidadãos e que não lhes deve ser negado. Imprescindível é também assegurar uma relação interinstitucional salutar entre os diversos órgãos que concorrem para a realização da justiça, com a classe dos advogados, cuja importância na realização da justiça e defesa do Estado de Direito democrático e dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos é crucial. Crucial é também continuar e consolidar o processo de digitalização dos tribunais e no Ministério Público, enquanto meio e ferramenta útil que permite uma gestão mais eficiente e mais rápida dos processos judiciais e favorece uma intervenção mais eficaz dos advogados na condução dos processos, permitindo um acesso imediato, desburocratizado e mais livre dos mesmos aos dossiês dos seus constituintes, o que fortalece o princípio da transparência processual e o princípio da ampla defesa de que gozam indistintamente todos os cidadãos e que não deve sofrer contestações ou limitações. Excelências, distintas personalidades da esfera da lei, caros convidados, vários são os assuntos que poderiam ser hoje trazidos à colação deste palco. Na impossibilidade de o fazer, gostaria de lançar aqui um repto, que, por ocasião do 50º da independência nacional do nosso país, que se assinala este ano, sejam promovidas tertúlias ou sessões de debates para discussão de assuntos pertinentes da nossa vida coletiva, destinando-se uma ou algumas dessas sessões ao tema justiça, onde, de forma serena, urbana, cooperante e profícua, pudéssemos colocar na mesa os problemas mais prementes com que se debate a nossa justiça, onde todos e cada um, leigos e protagonistas principais do sistema de justiça, pudessem dar os seus pontos de vista, mostrar as suas preocupações, esclarecer as suas dúvidas, apresentar as suas sugestões, dar explicações, proceder a esclarecimentos. Enfim, um palco como um agregador e promotor de sinergias e empatias, com o objetivo último de traçar diretivas para a definição de um quadro legal e institucional claro, isento de incongruências, de zonas cinzentas e de lacunas, muitas vezes propiciadoras de conflitos estéreis das mais variadas naturezas, que a todos interessa evitar. Face às fragilidades do nosso Estado de Direito Democrático, a situação global da nação e as expectativas da opinião pública e da sociedade em geral, faz-se mister uma colaboração institucional profícua, consciente, honesta, despudorada, onde o sentido crítico seja o mais produtivo possível e temperada com uma boa dose de bom senso e de realismo. Creio que esta metodologia representaria, sem dúvidas, uma mais-valia.
Senhora Presidente da Assembleia Nacional, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores membros do Governo, Senhoras e Senhores magistrados, Senhoras e Senhores advogados, Senhores solicitadores, Senhoras e Senhores funcionários judiciais e do Ministério Público, Senhoras e Senhores agentes policiais, distintos convidados e ilustres presentes. Fazendo jus à expressão last but not least, não poderia terminar sem fazer menção a 3 verdadeiros flagelos que vêm assolando o nosso país. Primeiro e mais preocupante de todos, os casos incompreensivelmente crescentes de abuso sexual, sobretudo os perpetrados contra menores. Apesar das punições severas instituídas no Código Penal, este flagelo continua a crescer a um ritmo galopante. O abuso sexual de menores representa para São Tomé e Príncipe, a cada dia que passa, um fenómeno verdadeiramente alarmante. Não apenas pelos índices cada vez mais altos de casos que o país vem registrando, mas também pelas roupagens de que se vem revestindo. Tais índices e características obrigam-nos a uma reflexão mais ampla e profunda possível, com vista a descortinar novas abordagens, conducentes à identificação e à administração da cura para esta verdadeira chaga, que tem literalmente ferido de morte a nossa sociedade. Sendo certo que o fenómeno é transversal ao setor social, da educação e saúde, não é menos certo que a Justiça assume nessa matéria um papel preponderante, pois ela é chamada a apresentar respostas, ainda que todo o resto tenha falhado. Razão pela qual considero ser esta uma ocasião ímpar para que os diversos atores presentes nessa sala reflitam sobre as possíveis medidas que podem ser adotadas para debelarmos este problema. As consequências de toda e qualquer violência são imensuráveis, sobretudo quando perpetradas contra menores. É preciso lutar para que os direitos da criança reconhecidos pela Constituição e pelas leis da República consagradas na Carta Africana dos Direitos das Crianças sejam efetivamente garantidos. O artigo 52º da Constituição da República, à semelhança de vários outros instrumentos jurídicos sobre os direitos da criança, reza que as crianças têm direito ao respeito e à proteção da sociedade e do Estado, com vista ao seu desenvolvimento integral. Ora, uma criança abusada tem gravemente comprometido o seu desenvolvimento como pessoa, pois, além da lesão física que o abuso provoca, ele reflete-se diretamente na alegria da criança, na sua segurança, na sua capacidade de interagir com os outros, na sua educação, bem como na possibilidade de vir a ser um adulto feliz. Um abuso destrói a inocência de uma criança, destrói os seus sonhos e a sua crença nas pessoas e deixa a criança verdadeiramente despedaçada por dentro. Os abusos devem merecer de todos os nós e da justiça tolerância zero. Ponto muito importante e que gostaria também aqui de salientar é o da salvaguarda do segredo de justiça. Não se compreende como é que rascunhos de decisões ou acórdãos são isso mesmo, rascunhos, sejam postos a circular na praça pública, dando aso a especulações que mais não fazem do que perturbar a paz social. Colocar a nu as fragilidades de que o sistema padece e comprometer de forma irreparável a confiança dos cidadãos no sistema de justiça. Ao que se pode acrescer a irresponsabilidade institucional e pessoal de individualidades cuja idoneidade deveriam se situar nos mais altos escalões. As entidades de controle e disciplina têm neste domínio que exercer uma ação mais atenta e vigilante, uma fiscalização mais rigorosa, a que se deve seguir a aplicação das devidas sanções, sempre que se verifique que a lei foi deliberadamente desrespeitada. Outro sim, um aspecto que merece particular atenção das autoridades competentes e, desde logo, uma veemente reprovação da minha parte. É o uso e o abuso dos perfis falsos nas redes sociais, que na maioria das suas vezes se dedicam a desinformar e a confundir a opinião pública, além de denigrir injustamente pessoas e imagens e contribuir para a criação de um verdadeiro caos, pois muitos são
os que, desinformados, se deixam levar pelas falácias dessas propagandas. Nesse particular, gostaria de apelar às autoridades competentes, nomeadamente o Ministério Público, para que, fazendo uso das ferramentas e legislação disponíveis, empreenda um verdadeiro combate ao uso dos perfis falsos e responsabilize, nos termos da lei, os seus usuários. Escudar-se cobardemente atrás de um perfil falso ou de outrem é, além de triste, uma atitude reveladora de fraqueza própria dos que não têm coragem de dar a cara e assumir as suas posições como pessoas adultas e responsáveis. O que só mesmo a fraqueza e a cobardia, aliadas a consciências de inverdades muitas vezes assim veiculadas, podem justificar, num país de vivência democrática e de cultura livre de expressão como é o nosso caso. Para terminar, gostaria de fazer um apelo aos juízes e magistrados, aos funcionários dos cartórios do Ministério Público, aos funcionários e agentes das polícias judiciária e nacional, dos serviços prisionais e de reinserção social, bem como aos advogados e aos demais protagonistas do sistema da justiça, para que não desistamos nunca de lutar para a melhoria do estado da nossa justiça. E num compromisso nacional, assumamos plenamente o desafio de a tornar tributária de respeito, do prestígio e da credibilidade que lhes devem ser características. Quanto a mim, asseguro-vos que é inquebrantável a minha determinação. Não pouparei esforços. Estarei sempre ao lado da lei e de todos aqueles que pugnam por uma justiça melhor, pelo que termino reiterando toda a disponibilidade para, no âmbito da minha magistratura de influência, mas também no limite dos poderes constitucionais que me assistem, continuar a dar o meu contributo na edificação deste setor, que é um pilar fundamental do Estado de Direito Democrático. Dito isto, declaro solenemente aberto o ano judicial 2025. Muito obrigado pela vossa atenção. Ao longo de 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST, somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.